E aí, pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para fazer análise dos 5 primeiros episódios do Jaspion. E começando aqui a falar sobre a abertura. Quem foi criança no final da década de 80, início dos anos 90, que é da minha geração, com certeza essa música tema do Jaspion já está no nosso subconsciente. E não tem, né, como não trazer aquele sentimento de nostalgia ao escutar. Aquela Come on boy, sai que tava come on boy. Não vou saber cantar em japonês aqui, né, mas só para ilustrar aqui, né, a música. E o cantor original dessa música, que é o Ai Takano, infelizmente já faleceu. Mas ele fez um excelente trabalho, ele também cantou o encerramento e outras 2 músicas que tocam durante a série. Mas eu vou fazer depois um especial só para analisar a trilha sonora e também comentar sobre as versões em português que foram lançadas aqui no Brasil. E na abertura tem cenas ali que foram feitas exclusivamente para abertura, como aquela que a Henry está meio que mexendo lá nos negócios eletrônicos, explode e ela sai meio que flutuando ali pelo espaço e depois cai justamente no colo do Jaspion e meio que frisa assim, né, a imagem dela como se fosse uma foto, aí vai apresentando. E, pô, quem é criança lá, né, ou mesmo hoje em dia, eu já tive um exemplo de um sobrinho de um amigo que esse meu amigo me contando lá, né, que ele apresentou o Jaspion pra ele e ele ficou fissurado, né, em pleno anos 2000, e ele falou que quando ele assistiu os episódios, esse meu amigo ele ia adiantar a abertura e esse sobrinho dele falou, não, pô, deixa a abertura que é legal, né, porque é mesmo, né. Aquelas cenas ali de ação, do Dylion se transformando, das naves do Jaspion. Bom, aí o primeiro episódio, que se chama Jaspion em o planeta Jedin, nos apresenta o protagonista da série, que é obviamente o Jaspion, que está vestindo umas roupas que parecem dos tempos bíblicos. E ele começa a dar uns pulos lá dentro de uma caverna e ele encontra o seu mentor, o profeta Edin, e ele começa a ler um pedaço da Bíblia Galáctica e diz lá, né, quando o poderoso Satangos despertar a fúria dos monstros espaciais, arruinarão os planetas e em breve a constelação será exterminada. Aí para acabar com Satangos, aí ele para por aí porque a Bíblia só tem um pedaço. E não dá pra continuar lá nessa parte, né, dizendo como que teria que exterminar o Satangos. E o Jaspion lá não leva fé, né? Fala, isso daí é bobagem, isso daí é uma lenda. E aqui já cabe já, né, uma análise, uma observação minha, que obviamente essa temática eles se inspiraram na religião católica. E lembrando que no Japão lá o que prevalece é o budismo, então para eles lá é uma história até meio que diferente. E tanto que recentemente, num fórum que eu faço parte lá de fãs de Tokusatsu, tinha um pessoal lá trocando ideia falando que essa temática aí pode ter sido um dos motivos do povo brasileiro ter, né, se identificado bastante com o super-herói por tratar, né, da religião católica, do bem contra o mal, do Satã, né, que é representado aqui na série pelo Satangos. Bom, aí voltando lá, né, e quando ele termina de falar essas palavras lá da Bíblia, já aparece o Satangos ali, aqueles pés lá gigantescos, né, já fechando o tempo. E ele gigantão lá. E coisa que eu só fui saber depois, né? Porque nessa ocasião eu nem era fã de Star Wars, nunca tinha assistido. E aí, anos depois que eu fui ver que realmente esse Satangos foi inspirado no Darth Vader, né? Mas
Eu digo que foi inspirada, não. Tem muitos que falam, é uma cópia do Darth Vader. Não é uma cópia, né? Que Satangos aqui é um gigante, né? E bem mais amedrontador que o Darth Vader, na minha opinião, né? Bom, aí tem lá, né? Um momento de tensão e tal. Aí a série já não embaça, já, né? O Edin fala, já, sua missão é proteger, né? A manter a paz no universo e destruir os Satangos. Aí já na cena seguinte somos apresentados a outra personagem importantíssima na série, que é a parceira do Jaspion. E o Jaspion está dormindo dentro da nave Dylion, que está já no espaço. E ela chega abrindo a boca do Jaspion, enfiando o pessoal já vai pensar besteira. Já começa enfiando tipo um comprimido lá e joga água na cara dele. Ele toma um susto lá, acorda. O que você tá fazendo, sua imbecil, né, meu? E ela fala, o alimento tem que dar na hora certa, assim está armazenado no meu cérebro eletrônico. E pra você ver como era bem escrito esse roteiro aí, porque só nessa cena já apresenta, né, para nós aí que estamos assistindo pela primeira vez a série, que se tratava de uma androide. Aí o Jasper ainda reforça isso, né, falando, o Edin deveria ter construído uma androide melhor do que esse lixo. Eu tô rindo assim, mas, pô, se fosse hoje em dia, né, uma série, o Jasper tratando ela assim, nossa, acho que já teria poderia até ocorrer um boicote, né? Do jeito que hoje, né, o mundo está, entre aspas, politicamente correto, né? Mas nem vamos entrar aqui nessa discussão. Bom, aí um pouco mais na frente eles chegam em um planeta e não são recebidos amistosamente por dois seres lá que já começam a atacar o Jaspion ali com arco e flecha, e nesse embate aparece duas outras criaturas, uma delas lá para tentar defender os dois e acaba tomando uma flechada, e a outra lá fica, né, tentando ajudá-la. E quando eles estavam quase encurralando o Jaspion ali, aí atrás deles aparece um monstro gigante ali, né? Aí tem aqueles momentos de humor, né? O Jaspion, que vocês estão correndo, né? Venham, né? Aí quando ele olha para trás, tá um monstro lá, né? De vários metros de altura, e como não bastasse, aparece outro monstro gigantesco voando. Aí o Jasper diz, vamos fugir, tá. E eles fogem e vão parar numa cidade. Aí eles entram numa espécie de um bar, e aí dá pra ver claramente a influência de Star Wars, mais uma vez. E aí o Jasper vai pedir lá uma bebida e pede uma igual lá, que é até uma cena engraçada, né, de uma criatura que estava bebendo. Ele vai beber e acha uma porcaria e cospe. Aí já na sequência aparece aquela criatura que tinha salvado o Jaspion Yari anteriormente, amarrada, com os olhos vendados e uma maçã na cabeça, e outra criatura começa a tentar acertar com arco e flecha. Aí no primeiro tiro acerta a maçã, aí no segundo iria acertar essa criatura, e o Jaspion joga lá, né, a bebida e consegue desviar lá o arco e flecha. Aí o chefão lá, né, dos monstros lá, bom, tô dizendo monstro, mas eram os habitantes lá daquele planeta. Quem ousou fazer isso? E o Jasper não tá nem aí lá, tirando sarro, paz, né? Aí já começa lá, mais pancadaria. E, pô, e a gente quando era criança e vendo isso daí, era o que realmente interessava lá, né? As cenas de lutas bem coreografadas, tal, e eles salvam lá, né, essa criatura que só sabe ficar falando Mia, Mia, Mia. Tanto que depois, né, a gente fica sabendo, né, que... Fica sabendo não, né, o Jaspion mesmo apelida ela como Mia. E já dando spoiler aqui já no final, já, né. Essa criatura acaba se tornando parceira, né, do Jaspion e da Anri lá, que eles levam lá. Bom, também não vou ficar falando aqui tudo nos mínimos detalhes, mas é basicamente esse o primeiro episódio. Aí o segundo episódio, eles estão já na nave Dylion pelo espaço, e eles avistam
alguns seres humanos que eram astronautas já mortos lá flutuando pelo espaço. E mais à frente eles visualizam ali uma nave flutuando. Aí vai os três lá dentro do Gaibin Tanque, se não me falha a memória, entrar lá, né, nessa nave para investigar, para ver se tem algum sobrevivente. E quando eles chegam lá, só tem, né, os astronautas mortos. E um detalhe que faz a diferença e chega a ser engraçado também, né? Que o Jasper está com a armadura e não precisa de nada ali, né? Por causa da gravidade. A Henry, como é o Android, não precisa, mas aí a Mia está com uma máscara ali, né? Para poder respirar. E foi. Chega a ser engraçado, né? E é muito bem feita essa cena lá que eles estão dentro dessa nave, né? Eles conseguem emular ali a gravidade muito bem, o Jasper ali fazendo a vistoria e tal. Aí eles acabam entrando lá de volta, né? Dá até um clima ali meio de fantasmagórico. Aí a nave vai sumindo lá e tal. Eles acabam sendo atraídos lá pela nave e vão parar em um outro planeta. Aí nesse planeta é um frio do caramba, né? Que eles têm até que tá com aqueles casacos de pele e tal. E tem alguns confrontos lá também com algumas criaturas. E eles vão parar lá em uma parte do planeta e avistam um senhor tocando piano, né? Uma música meio clássica ali. E algumas criaturas iguais às que atacaram o Jaspion ali anteriormente por perto ali, meio que, né, se acalmando por causa da música que ele está tocando ali no piano. Aí esse senhor fala pro Jasper, eu não sou seu inimigo. Aí o Jasper pergunta, o senhor é morador daqui? Eu era, né, até sermos invadidos e destruíram tudo. Eu já mas quem fez isso? Devem ser criaturas mandadas pelos Satangos. E o Jasper fala, você conhece Satangos? Não. Bom, aí encurtando a história, né? Infelizmente esse senhor aí também vai para outra dimensão, né? Morto. Aí tem todo aquele embate lá do Jason. E é basicamente esse também o episódio. Eu não vou ficar embaçando demais aqui também. Quem tiver interesse em mais detalhes, reveja a série aí que é mais legal, né? E tem, né, aquele de praxe, né, o Jasper lá, como sempre, chamando o Dylion. Outra coisa que tenho que falar aqui, que ainda não falei, né, do Dylion e da nave Dylion. Que mesmo assistindo hoje em dia, eu ainda considero um trabalho muito bem feito ali, como eles fizeram. Na maioria das cenas é convincente ali, principalmente quando o Jasper está dentro da nave. Dá aquela impressão que é uma nave gigante mesmo e a transformação também, né, da nave em Dylion. Até hoje também é bem legal. Eu ainda considero ainda mais convincente do que esses tokusatsu mais modernos que eles utilizam a computação gráfica para fazer a transformação, e eu considero isso daí ainda bem mais fake do que desse modo antigo aí, né? Aí o terceiro episódio é o Sonho do Menino Galáctico, que é um dos episódios mais marcantes e que mais me emocionaram na minha infância. E a história é basicamente do Jasper chegando num planeta e ele conhece um garoto chamado Coco, que é criado, que foi criado, não, é ainda, né? Naquele presente momento ainda era criado por um monstro gigante. E os moradores lá, né, desse planeta achavam que eles poderia ser uma ameaça e tal. E algo que eu acho interessante é como eles fizeram o rosto, né, e a cabeça desse monstro que é o Namagderaz, que parece que foi inspirado naquele cachorro cocker espanhol. Vou até deixar uma foto aí dos dois, uma do lado do outro, pra vocês verem se talvez eu não tô falando besteira, mas pelo menos eu
tenho essa impressão. Aí o Jaspion conhece ele, e esse garoto conta a história que quando ele era criança ele foi adotado pelo Namagderaz e que ele, na verdade, ele era o pai dele, né? Apesar de ser o pai adotivo, ele tinha o Namagderaz como o pai dele. Aí já tem, né, a filha da putagem do Satangos que vai novamente invadir esse planeta e transforma esse Namagderaz, que era uma criatura pacífica, em um monstro ali demoníaco, né? Cresce ali um chifre, parece de unicórnio nele e a boca do bicho lá com uns dentes horrorosos, lá, parecendo de demônio, e começa a destruir lá várias partes da cidade. Aí os habitantes lá, né, desse planeta querem eliminar o Namagderaz e o menino lá, né? Ah, coitado, não faça isso, ele é meu pai. E o Jaspion fica, né, com pena e vai tentar ajudá-lo. E não tem jeito, né? Ele tem que ir com o Dylion lá para tentar detê-lo. E bom, também não vou ficar entrando em muitos detalhes, né? Para não estragar aí para quem ainda não assistiu ou para quem assistiu há muito tempo. Bom, vocês enfim, né? Já sabem. Já. Vamos agora ao quarto episódio, que é A Fúria do Pântano. E o episódio começa fazendo uma recapitulação dos episódios anteriores. Aí já mostra o Jaspion conversando com o Edin via uma espécie de hangout da época, que nem existia nessa época essa tecnologia, mas né, como o Jaspion tem todo um equipamento futurístico e era de outro planeta, aí ele conversa lá com o Edin e o Edin sugere pro Jaspion, vá até o terceiro planeta do sistema solar para tentar achar o restante da Bíblia Galáctica. E ele explica lá pro Jaspion, antigamente esse planeta era dominado exclusivamente pelos monstros. E acho que outra ideia aí, né, que eles tiveram, que é aquele velho ditado, né? Às vezes não tem um puto orçamento, mas as ideias podem compensar, né? Como é o caso dessa série do Jaspion, né? Que com certeza não tinham como ficar fazendo flashbacks ou ilustrações melhores. Eles utilizaram ilustrações de desenhos, né? Então tem umas partes de dinossauro lá, uns desenhos de uns dinossauros que eu vou deixar aí também para ilustrar, pra vocês relembrarem. E é uma boa tática, né? Não precisa refilmar, né, os dinossauros, tá? E esse recurso é utilizado durante toda a série ali. E nesse episódio também somos apresentados a outro personagem importantíssimo da série, que é o Magaren, o filho do Satangos. E o Magaren é galã, o cara chega lá. Uma cena espetacular desse episódio, ele chegando lá numa boate e ele fala, Jaspion chegou. Aí os outros caras que estão lá, né, a mulher, tá, todos que estavam lá acabam se transformando em monstros. E o Magaren tira o óculos e se transforma ali, né, no Magaren com a armadura preta ali, que vai ter embates memoráveis durante a série dele com o Jaspion. E aquela frase também clássica da série, né, acabarei com ele com as minhas próprias mãos. E nesse episódio temos também o primeiro embate do Jaspion com o Magaren, que é muito legal, aquelas sequências de perseguição do Jaspion dirigindo Alan Mott Space, o Magaren com a nave, tem todas aquelas piruetas lá e o Magaren vai e chapuleta no muro. E o engraçado é que durante a série eles utilizam diversas vezes esse mesmo take aí da perseguição. Aí além, né, do embate também do Dylion com o monstro, temos pela primeira vez também a luta do Dylion contra o Satangos com aquela espada gigantesca vermelha, mais uma vez também inspirada em Star Wars.
E é tenso ali essa luta entre o Dalian e o Satangos, mas mesmo assim o Dalian ainda consegue levar a melhor, mas principalmente aí quando a gente era criança. Tô sempre falando aqui minhas impressões que eu lembro assim quando eu assisti pela primeira vez. É que aí já deu pra ver, pô, esse Satangos aí realmente não é qualquer monstrinho ali que o Jaspion derrota com uma certa facilidade, né? Teve trabalho e nessa daí ele não conseguiu eliminar o Satangos. Bom, vamos agora para o quinto episódio, que é o Enigma da Flauta, e mais uma vez começa fazendo uma breve recapitulação. Eu vou aproveitar aqui que algo já ia me esquecer também de falar, que eu acabei me lembrando vendo essa recapitulação desse quinto episódio, que fala que o Jaspion era uma criança, estava viajando numa nave e a nave caiu no planeta Dedin e ele foi o único sobrevivente e ele acabou sendo, né, adotado pelo Edin e tal. E bom, aí o resto da série aí eu já meio que comentei até então. E esse episódio aqui também mexe bastante com o emocional e traz várias reflexões e ensinamentos, né, interessantes e lida, né, com o bullying. Na época não tinha essa denominação, mas sempre existiu isso daí, né, de crianças ficarem perseguindo às vezes uma criança. E nesse episódio somos apresentados a uma menina que sofre bullying na escola e o pai dela já faleceu. E esses amiguinhos ficam perturbando ela e tal. Aí o Magaren aparece lá com uma atuação memorável do ator Junichi Aruta. Desculpem se eu estiver pronunciando o nome dele errado. E ele chega lá, né, dando uma de bonzinho, tal, né, não ligue para eles, tal. E começa a contar lá a história. Seu pai morreu, mas ele se transformou, né? As pessoas se transformam quando vão em outra coisa. Alguns se transformam em pasta. Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas resumindo, ele fala: seu pai se transformou num monstro. E dá uma flauta pra menina. Toda vez que você precisar de ajuda e tal, você toca essa flauta que ele irá aparecer para te salvar. Aí tem um momento lá da série que os moleques lá pegam pesado ali com ela nas provocações, no bullying lá, e ela toca flauta. Putz, tem até que narrar com mais detalhes essa cena, porque é foda. Os moleques enchem tanto o saco dela lá que ela quase é atropelada na rua. E o cara do caminhão ainda fala: o que você tá fazendo? Você tá dormindo? Putz, aí. E a molecada tudo rindo. Putz, aí ela toca a flauta. Aí aparece o monstro e, puta, causa o diabo lá, né? Destrói caminhão, destrói tudo lá. Aí é basicamente esse também episódio, né? Então, acho que eu vou... Bom, é só a moral da história lá, né? É que o Satangos e o Magaren são realmente demônios ali, né? Eles não têm escrúpulos nenhum, usando até a inocência das crianças para arquitetar e conseguir seus objetivos. Então é basicamente isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa recapitulação, dessa breve análise desses 5 primeiros episódios. Conforme for, eu vou fazendo dos episódios seguintes. Então é isso daí. Se você tiver alguma observação aí desses 5 primeiros episódios que eu não fiz e quiser deixar aí nos comentários, será bem-vindo. Quem caiu por acaso, se inscreva no meu canal, dá um like, clique no sininho para receber todas as notificações e até a próxima. Falou!